Olá, pessoal, tudo bem? Otávio Augusto Gonçalves Nogueira, meu nome, e eu estou aqui novamente porque eu estava na aula de abertura, onde eu falei sobre características da linguagem, variáveis, strings e números. Está aqui o conteúdo dado na primeira aula, que eu espero que vocês tenham assistido. E, pois bem, hoje eu irei abordar um tema muitíssimo importante que é funções. Funções é um dos recursos mais abordados na linguagem Python, porque nós podemos considerar sim que Python é uma linguagem funcional, possui paradigma funcional, me refiro, assim como outras linguagens, como JavaScript. Querendo ou não, JavaScript virou, o foco dela seria funções, objetos, mas isso não vem ao caso. Vamos focar em Python. Como eu disse, Python realmente é uma linguagem que necessita um cuidado maior em funções, e eu irei tentar explicar o melhor possível para vocês. Como eu disse anteriormente, eu abri o Google Colab, abri o Capacity Python, que é o arquivo nomeado, e vim aqui na direita e executei. Pronto. Foi lá nas máquinas da Google e separei uma para mim para poder executar Python. E vamos lá. Primeiramente, como é em uma linguagem como C que é diferenciado de Python na construção de uma função? Em Python, uma função é construída da seguinte maneira, onde irá abordar praticamente tudo o que eu disse na primeira aula, que é o seguinte: para iniciar uma função, nós colocamos o nome def. Após isso, nós nomeamos a função. Vamos nomeá-la de exemplo. Abro e digo o que ela vai receber de parâmetro. Se ela for receber alguma coisa, eu coloco algo, não necessariamente o nome da coisa que ela irá receber, mas de convenção nós nomeamos um nome parecido com o que ela vai receber. Vamos supor que eu tenho um ser humano e ele está numa conversa com alguém e uma pessoa lhe pergunta sua idade e altura. Então tá, essa função vai receber a idade e a altura. Então, nós poderíamos muito bem colocar idade e altura. Não tem nenhum problema. Isso não quer dizer que a variável que vai ocupar o lugar de idade dentro da função que nós estamos criando aqui é chamada de idade. Ela pode ser muito bem chamada de batata. Não importa, A, B, C, qualquer nome. Mas quando essa variável vier para a função, para fazer as operações que ninguém sabe quais são, ela será chamada de idade para a primeira variável colocada dentro da função, altura para a segunda, outro nome para a terceira, caso exista, ou nada, caso não exista. Então, vamos lá. Altura, idade e altura. Minha memória está terrível. Mas vamos lá. Após você definir os parâmetros recebidos pela função, você vai definir o corpo. Você coloca dois pontos, assim como no for, que foi explicado. Você aperta Enter, pronto. A IDE ou algo do tipo irá lhe ajudar, porque ela já vai tecer a linha com o espaçamento. Ó. Aqui eu estou fora da função. Se eu apertar um Tab, eu já estou dentro. Então, pronto. O que eu irei fazer fica a critério da pessoa que está fazendo a função. Mas, como
isso não vem ao caso, eu só vou retornar, não irei retornar, eu irei só printar. Então é o seguinte, recebi, certo? Pronto. Agora, vocês viram que eu saí do print, apertei um Enter, desci o print. Se eu apertar a tecla para apagar, pronto, saí da função. Vocês viram que eu estou na mesma linha da função, do início da função. Então, pronto, já estou fora. Se eu criar uma variável A, que recebe a idade 21, B, que recebe a altura, não vamos colocar com ponto. Vamos dizer que é 171. E o que seria 171? Seria os 171 centímetros. Mas isso fica a critério, isso aí, uma pessoa que está criando a função deverá, né, especificar corretamente como ela deve receber. Mas vamos lá. Como eu chamo uma função? Como eu chamei ela de exemplo, exemplo vai ter idade e altura como parâmetro, que eu já estou vendo aqui, ó. E eu quero utilizar A, que tem 21, que é a minha idade. Eu quero dizer que A vai se encaixar na idade. E idade é o primeiro parâmetro passado em exemplo. Então, eu uso A como primeiro, vírgula, porque tem mais um. E a altura, 171, que foi armazenado em B, eu quero que ele se encaixe em altura armazenado pelo exemplo, que exemplo seria a função. Então, eu coloco B. Se eu chegar aqui e executar, o que deve acontecer? Recebi. Ok? Perfeito. O próprio Google Colab veio em exemplo, passou A aqui dentro 21, B aqui dentro 171. Aí ele vai lá em cima, entra na função com os parâmetros e printa recebi. Está aqui no output, ou seja, a saída, recebi. Mas agora você me fala, vamos supor que eu não receba mais altura nem idade. Eu receba dois valores. Valor ao 1, ao 2. E eu armazeno esses mesmos valores, A e B. Em vez de printar, eu retorno, ou seja, return, não uma string. Eu poderia muito bem retornar uma string, mas eu retorno A mais B, ou seja, uma soma. Vamos ver o que é que acontece. Se eu chamar exemplo passando A e B, ou seja, as mesmas variáveis, os mesmos valores, porém, mudei os nomes das entradas, mas isso não importa, como eu disse. E ela agora, em vez de printar, ela está recebendo e retornando a soma de A e B, que no caso não deveriam ser a soma de A e B, deveriam ser a soma de val1, que é o A que eu passo como parâmetro, e val2, certo? Daí tudo bem. Se eu chegar a executar, o que é que vai fazer? Ele vai somar 21 com 271, que no caso dá 192. Perfeito. Só que isso é uma característica do Google Colab. Mesmo um retorno, se eu chamar, ele irá printar. Mas em outras IDEs, eu teria que fazer da seguinte maneira. Como é um return, eu preciso armazenar, porque vamos aos primórdios de como funciona um return. É o seguinte, eu tenho uma função que ela recebe algum parâmetro ou não. E dentro dela, ela encerra com return. Ou seja, essa função vai pegar o que ela
tem, depois do return, uma soma, um print ou algo do tipo, e vai retornar para quem chamou. Ou seja, ela vai pegar esse conteúdo, armazenou aqui, e vai entregar para quem chamou. Mas se vocês olharem bem, ninguém chamou exemplo. Tá só aqui exemplo. Exemplo decidiu acordar um belo dia e disse exemplo A e B. Que A e B são as variáveis que existem, é claro. Só que o funcionamento do return, ele precisa pegar o que ele tem após ele e o que tem após ele. Uma soma de dois valores. E vai retornar para quem chamou. Mas ninguém chamou. Então, em IDS, diferença do Google Colab e o Jupyter Notebook, eu preciso criar uma variável, não criar, usar uma variável já utilizada, ou criar e armazenar. Por quê? Eu estou chamando de T por convenção. Por quê? Porque o return pega o conteúdo e retorna para quem chamou. Então, para poder printar, eu teria que chamar print T. Agora, ele vai printar. 192. Se eu tivesse armazenado T com return da soma desses dois valores, ele não iria printar nada, porque eu só armazenei T. Eu preciso printá-lo após armazenar, ok? Agora vamos para um conteúdo bem importante da linguagem, que seria escopo das variáveis. E como isso funciona? Vamos supor que eu tenho uma função fSoma, que vai receber x e y. Dentro dessa função, vai ser armazenado a soma de x e y, que eu vou chamar de teste, em criatividade. O teste vai armazenar a soma de x mais y. Após isso, eu vou querer printar. Print teste, certo? Vocês estão vendo que eu ainda estou dentro da função. Por quê? Porque eu estou a uns espaços adentro da função. Mas agora eu decido sair. Pronto. Estou na barra lateral da célula. Se eu disser que teste, bem aqui, vai receber um valor 5 e printar teste, o que vocês acham que vai acontecer? Printou 5. Por que você faz essa pergunta para mim? Por que, Otávio, foi printado somente 5? Porque é o seguinte, eu criei uma função, criei uma variável dentro chamada x, uma chamada teste que vai armazenar x mais y. Eu printo o teste, digo que teste fora da função recebe 5 e printo o teste, mas ele só tem um print. Por quê? Porque eu não chamei a função. Se eu chamar a função passando 5 e 5, veja que não necessariamente eu passei já uma variável, ou seja, esses valores aqui estão soltos. Eu não armazenei nada. Isso quer dizer que Python não necessariamente, quando eu for passar um parâmetro, eu preciso passar através de variáveis. Não. Eu posso passar através de valores soltos. Soltos que eu me refiro 5, 5.1, teste. Eu não necessariamente preciso passar uma variável dentro que armazena tal conteúdo, certo? Vamos lá. Agora, eu tenho um soma que será armazenado, printado. E logo abaixo vai ter teste e print. O que vocês acham que vai acontecer? Printou dois valores. O primeiro, que eu chamo a função recebe dois valores, armazena em teste a soma
dos dois valores que eu passei como parâmetro. 5 mais 5, que dá 10. Beleza? Na linha de baixo, 5, teste recebe 5 e eu printo 5. Isso quer dizer uma coisa muito importante para a gente, que é o escopo das variáveis dentro de funções. Que é o seguinte, eu criei uma função chamada teste eu criei uma variável dentro de uma função chamada teste. Essa variável está visível somente dentro da função. Ou seja, se eu tentar retirar o armazenamento de uma nova variável chamada teste, assim como tem dentro da função, e printar, não vai dar certo. Por quê? Porque teste foi criado dentro de uma função, ou seja, ela só está legível dentro da função. Se eu tentar printar aqui fora, não vai dar certo, porque teste não foi criado em nenhum lugar. Teste aqui está vazio. Para que isso dê certo, eu preciso criar outra variável teste, pode ser o mesmo nome, mas que isso fique bem claro que elas são variáveis diferentes, que irão, em algum caso muito específico, terem o mesmo valor, caso eu manualmente coloque. Aqui, teste vai ter o valor 10. Por que, Otávio, 10? Porque eu passei 5 mais 5. E esse teste aqui fora, que é outro teste, vai ter valor 10. Mas não é 10 porque foi feita essa soma e armazenado. Foi porque eu coloquei manualmente 10 aqui fora. Mas nós estamos falando de variáveis diferentes. Caso eu queira que uma variável dentro de função tenha o valor compartilhado com todos, eu preciso fazer uma certa coisa. E o que seria? Chamá-la de global. Vocês podem ver que ficou até azul. Agora, essa variável é compartilhada em todos os lugares em que esse script está sendo executado. Ok? Espero que tenha ficado claro. Agora vamos falar sobre valor padrão. Deixa eu só criar aqui uma célula. Certo. Deixa eu só me ajeitar aqui na cadeira. Vamos criar outra função. Agora sub. Sub seria subtrair, que teria x e y como parâmetro e iria retornar x menos y. O que seria valor padrão? Seria nós pensarmos em um caso em que um usuário iria chamar a função, mas por opção dele, por desatenção, iria esquecer de não armazenar uma variável, mas de não passar todos os parâmetros que a função recebe. E isso iria resultar em erro. E como nós resolvemos esse problema em Python? A gente vai na função, nos parâmetros, e coloca um valor padrão. E o que seria isso? Você coloca um valor que você queira, os parâmetros recebam, ou um, ou dois, ou todos os parâmetros recebam, pensando no caso de o usuário que for chamar a função, não especifique todos os parâmetros como deveriam ser. Por exemplo, deixa eu passar aqui o primeiro caso direitinho. 5 e 2, certo? O que está acontecendo aqui? Eu estou armazenando em a subtração de 5 e 2. Então, sub é chamado passando 5 e 2. X recebe 5, 2 vai ser passado para dentro de y. Ele entra na função e retorna x, ou seja, 5, menos 2, ou seja, 3. Então, vamos printar.
rodei, né? Tá, A. 3, perfeito. Aí você me pergunta, Otávio, mas esses valores uns não deveriam ficar 1 menos 1, não? Não. Como a função foi chamada e tem aqui ó, dois valores, duas variáveis, o que quer que seja, 2, porque a função recebe dois parâmetros, o valor padrão não vai ser executado. O que foi provado agora deu 3, porque o 5 foi subtraído do 2. Mas, se uma pessoa for fazer a função executar e só passar um valor, o que vai acontecer? Qual é o valor que vocês acham que vai aparecer aqui? 4. 4? Por quê? Porque ó, a função recebe dois parâmetros, mas foi passado somente um. E nós pensamos nisso e fizemos o valor padrão. O segundo parâmetro, ó, vocês estão vendo aqui, não tem. Então, quando não tiver, y por padrão vai valer 1. Então, ficou 5 para x e 1 para y, porque não foi passado. Então, ficou 5 menos 1, 4. Certo, tudo bem, ó. Comecei a entender o valor padrão. Isso aqui, o que vai acontecer? Nenhum valor dentro. Zero. Porque a função recebe dois parâmetros, mas não recebeu nenhum. Pelo valor padrão, em todas elas, recebendo 1, porque foi meu critério, eu poderia colocar 100 e 1, 100, qualquer valor. Como não foi passado nada, o valor padrão foi chamado. Então, ficou, repetindo daqui, né? Ficou 1 menos 1, 0. Ok? Essa é a utilidade do valor padrão. Então, pronto. Vamos fazer a criação de mais uma célula e vamos fazer um exercício de fixação. E esse exercício pede: crie uma função que receba dois parâmetros a e b e retorne, perdão, o valor de a elevado a b. Interessante. Então vamos lá. Vou criar uma função, ou seja, def. Posso colocar qualquer nome, vou colocar de elevado, que receba como parâmetro a e b. Pronto, dois parâmetros. Não foi solicitado que tenham valores padrões, então não irei colocar. Então, eu crio uma função que recebe dois parâmetros, a e b. Já fiz isso, a e b. E retorne, ou seja, eu vou lá para a função e coloco return o valor de a elevado a b. Se vocês lembram, na primeira aula, falando de variáveis, eu ensinei a fazer a elevação. Então, vamos lá, vamos retornar a elevado. Se eu tenho um asterisco, quer dizer que é a multiplicado por b, mas eu quero elevado. Então, está retornando a elevado a b. Aqui. Perfeito. Só que eu não estou chamando a função, não estou armazenando, como eu ensinei, porque é um return. Então, vou criar uma variável chamada recebe, um nome qualquer. Vou chamar a função e vou passar os valores que ela quer. Eu poderia muito bem passar variáveis, armazenar variáveis o valor que eu queira, certo? Mas eu não vou fazer isso. Eu vou passar direto. Vou passar, vamos ver, 5, 2. Ou seja, recebe vai receber elevado, que é a função que recebe dois parâmetros, onde eu estou passando dois parâmetros, 5, que vai ser A, 2, que vai ser B,
E essa função vai me retornar, ou seja, vai empacotar isso e vai jogar para recebe o A elevado a B, 5 elevado a 2. Eu vou printar recebe 25. Por quê? Porque eu vou ter 5 elevado a 2. 5 ao quadrado. 5 vezes 5. Pois bem, espero que tenha ficado claro e nos vemos nas próximas aulas. Até mais.